Alguma vez a gente já parou para pensar se existe um jeito, sei lá, mais inteligente, mais natural de medir círculos do que os 360 graus que a gente aprende na escola? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nessa linguagem quase secreta dos círculos e ver como ela, na verdade, está por trás de um monte de coisa no nosso mundo. Para começar, vamos fazer uma pergunta que quase ninguém se faz. Afinal, por que um círculo tem que ter 360 graus? Parece um número meio aleatório, né? E a verdade é que, do ponto de vista da matemática pura, ele é mesmo. Então, acontece que essa história de 360 graus veio lá dos babilônios antigos, que eram meio obcecados com o número 60. Ou seja, é uma herança histórica, um costume e não uma necessidade da matemática. E foi exatamente por isso que os matemáticos foram atrás de uma medida que saísse da própria essência do círculo. Pensa só, de um lado a gente tem a tradição, esse acordo que a humanidade fez de usar o 360. Do outro, tem a busca por uma lógica pura, uma medida que qualquer civilização em qualquer canto do universo conseguiria descobrir só estudando o formato de um círculo. E é essa busca que leva a gente para a medida natural do círculo. Vamos esquecer os graus só por um minutinho e descobrir o que é um tal de radiano. O nome pode até soar meio técnico, mas olha, a ideia por trás dele é incrivelmente simples e visual. Para a gente achar essa medida natural, a gente precisa começar pela peça mais fundamental de qualquer círculo, o raio. É essa distância, do centro até a borda, que vai servir como a nossa régua universal aqui. Agora imagina o seguinte, e se a gente pudesse pegar essa linha reta, o raio, e curvar ela perfeitamente sobre a borda do círculo, como se fosse um pedacinho de arame flexível? O que será que acontece com o ângulo que se forma lá no centro? Pois bem, esse ângulo que a gente acabou de criar é precisamente um radiano. Simples assim. Um radiano é o ângulo que aparece quando o comprimento do arco lá na borda do círculo é exatamente igual ao comprimento do raio. A medida nasce do próprio círculo. É uma propriedade dele. O mais legal disso tudo é que, diferente dos graus, o radiano não é um número qualquer que alguém inventou. Ele é uma proporção, uma relação direta entre o raio e a circunferência. Se o arco tivesse o dobro do tamanho do raio, o ângulo seria de 2 radianos. É uma linguagem que o próprio círculo entende. Bom, isso leva a gente para uma pergunta bem óbvia, mas com uma resposta surpreendente. Se um radiano equivale a um arco do tamanho do raio, quantos raios desses a gente consegue encaixar na volta completa da circunferência? Se a gente for colocando esses arcos um do lado do outro, a gente descobre que cabe 2, 3, 6 e um pouquinho mais. Para ser mais exato, cerca de 6,28. Esse número soa familiar? Ok, 6,28. Vamos olhar para isso por um outro ângulo. E se em vez de usar o raio como nossa unidade de medida, a gente usasse o diâmetro, que é basicamente 2 raios? Quantos diâmetros será que caberiam na volta do círculo? A resposta, claro, é a metade de 6,28, que dá 3,14159. Sim, é ele mesmo, o magnífico, o famoso, o onipresente π. O π não é só um número mágico. Ele é, na sua essência, a quantidade de diâmetros que cabem na circunferência de qualquer círculo. E é aqui que tudo se encaixa. Uma volta completa de 360 graus equivale a exatamente 2 vezes π radianos. Isso não é uma coincidência, é a definição. É aqui que a importância do π fica claríssima. Ele é a ponte entre o raio e a circunferência, a chave para decifrar a linguagem dos círculos. Essa relação direta faz com que a conversão entre graus e radianos seja super simples, como a gente vê aqui na tabela. Meia volta, ou 180 graus, é simplesmente π radianos. Um ângulo reto, 90 graus, é π sobre 2. É essa fluidez que faz dos radianos uma ferramenta tão poderosa na física, na engenharia, em todo lugar. Tá, mas e na prática? Para que serve tudo isso? Isso aqui não é só teoria, não. Medir em radianos é fundamental para descrever qualquer coisa que gira ou que oscila, de planetas em órbita até as peças de um motor. Vamos dar uma olhada em como a gente usa esse conhecimento para resolver problemas bem concretos. Vamos começar com um quebra-cabeça clássico. Qual é o ângulo entre os ponteiros de um relógio? Parece um problema de graus, né? Mas pensar em radianos ajuda a gente a entender a velocidade de rotação de cada ponteiro de um jeito muito mais natural. O desafio é o seguinte: às 2h20 da tarde, qual o menor ângulo entre o ponteiro das horas e o dos minutos? E olha, cuidado, a resposta não é 0, viu? O ponteiro das horas também anda um pouquinho nesse meio tempo.
Então, quando a gente calcula a posição de cada ponteiro em radianos, com base na fração do círculo que eles percorreram, a gente descobre que o ângulo exato é de 50 graus. A trigonometria, usando essa linguagem natural do círculo, nos dá a resposta na mosca. Agora, vamos pensar no movimento de um pêndulo. Ele vai e volta, descrevendo um arco perfeito. Como é que a gente poderia calcular o comprimento exato do caminho que a ponta dele percorre? Para isso, radianos são perfeitos. Se a gente sabe o comprimento do pêndulo, que é o raio do movimento, e o ângulo do balanço em radianos, o cálculo do comprimento do arco é direto. É só multiplicar um pelo outro. É a própria definição de radiano funcionando na prática, simplificando um problema que parecia complicado. E para fechar, vamos aplicar esse conhecimento numa escala bem maior. Como é que dá para estimar o tamanho de uma multidão num espaço curvo? Tipo uma praça ou um anfiteatro sem precisar contar cabeça por cabeça. Imagina um evento que ocupa um setor de uma praça circular. Se a gente conhece o raio da praça e o comprimento do arco que a multidão ocupa, a gente pode usar radianos para calcular a área total daquele setor de um jeito bem rápido, coisa que seria bem mais chata de fazer usando graus. Sabendo a área do setor e tendo uma estimativa de quantas pessoas cabem por metro quadrado, a gente chega a um número de umas 70 mil pessoas. É um exemplo perfeito de como a trigonometria e os radianos nos dão ferramentas para quantificar e entender o mundo em grande escala. No final das contas, o que a gente viu aqui é que, ao questionar uma convenção antiga, como os 360 graus, a gente acaba descobrindo uma linguagem muito mais elegante e poderosa, uma que nasceu da própria geometria das coisas. E isso faz a gente pensar, se os radianos são a língua nativa dos círculos, que outras linguagens da matemática estão aí, escondidas bem na nossa frente, só esperando para serem descobertas?